continuidade ao estudo do nosso catecismo. Estamos estudando atualmente o capítulo 5, hoje a gente vai ver a seção 4 dele. Tá todo mundo me ouvindo bem? Daqui o som é meio diferente. Consegue ouvir daí? Beleza. Vamos orar então para dar início ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia do Senhor, mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa. Obrigado, Senhor, pela instrução da Tua palavra que já nos foi dada, e te pedimos Teu direcionamento, Pai, nesse momento agora também de estudo do catecismo, que o Senhor esteja abrindo nossas mentes, Senhor, para que possamos compreender as doutrinas concernentes, Senhor, na nossa fé, que o Senhor possa estar capacitando, Senhor, para que possa ser claro e que possamos ter um bom entendimento, Senhor, desse trecho da confissão. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então nós estamos no capítulo do arrependimento para a vida, e essa seção 4 ela diz o seguinte: como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, essa sessão, ela tanto traz a esperança para o pecador, né, mostrando que não há pecado que não possa ser perdoado pela graça do Senhor, por mais vil que ele possa parecer a nós, mas a sessão ela também traz para a gente uma séria advertência de que aqueles pecados que muitas vezes nós consideramos pequenos, que consideramos bobos, eles na verdade podem nos levar ao inferno, né? Ele é uma grave falta, né, contra o Senhor. Então não há pecado tão pequeno a ponto de não ser condenado. Vamos começar com essa primeira sentença, né? Como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação. Todo pecado, né? Toda falta de conformidade com a lei de Deus, né? É um pecado, né? Então é uma transgressão frontal àquilo que o Senhor nos ordenou. Em Tiago 2, versículos 10 e 11, diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei, né? Então o Tiago está mostrando aqui para a gente o seguinte: a lei ela é uniforme, né? Os pontos da lei eles não são destacados. Portanto, se a gente peca em um desses pontos, em um desses mandamentos, a gente quebra toda a lei, a gente feriu toda a lei de Deus, né? Então, todo pecado, na sua essência, é uma rejeição à autoridade de Deus, por menor que ele possa nos parecer. Tá dando um pouquinho de microfone, não tá? Baixa um pouquinho, João, por favor. Então, por menor que esse pecado possa parecer, ele é uma rejeição à autoridade de Deus, e ele é uma afronta contra Deus. E esse princípio ele fica muito claro para a gente já no primeiro relato de pecado da Bíblia, né? O pecado original, quando Adão e Eva, né, eles pecam contra o mandamento claro do Senhor ali de não comer do fruto, né? Então
a despeito de parecer um pecado pequeno, né, comer de um fruto, em essência aquilo ali é uma afronta à lei de Deus, é uma afronta à autoridade de Deus, né? Então esse pecado pequeno, entre aspas, né, de comer do fruto proibido, ele envolveu acreditar na mentira de Satanás em detrimento à verdade de Deus, em confiar na razão humana em vez de confiar na revelação de Deus. E o mesmo acontece para qualquer tipo de pecado, né? Pois envolve acreditar numa mentira e não na vontade revelada do Senhor. Portanto, qualquer pecado é absolutamente mau e é digno da ira, da maldição e da condenação de Deus, tanto aqui como no porvir. Como nos diz Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo? Porque o salário do pecado é a morte, né? Então a gente vê que não tem o salário daqueles pecados hediondos, aqueles pecados graves, aqueles pecados que são gritantes, é a morte. Não, ele fala que o salário do pecado é a morte, qualquer pecado, né? Não importa se a gente contou aquela mentirinha ou se a gente roubou alguma coisa de alguém, o salário do pecado é a morte em qualquer um desses casos. Vamos pedir para vocês abrirem agora em Mateus 5, para a gente ver mais um exemplo dessa verdade, né, de que aqueles pecados que nos parecem pequenos, na verdade, eles são passíveis de nos condenar eternamente, né? Mateus 5, versículos 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então a gente vê a gravidade do pecado, né? Você chamar o seu irmão tolo, né? Você se irar contra o seu irmão e ofendê-lo, está sujeito ao inferno de fogo, né? Então não há pecado tão pequeno que não mereça condenação. O pecado é a transgressão da lei de Deus, que é infinitamente santo, perfeito e justo. Thomas Watson, comentando sobre isso, ele diz que o pecado é um insulto a Deus. Ele usurpa o que a Deus é devido. Thomas Watson diz o seguinte: uma maneira como Satanás seduz os crentes ao pecado é dizer-lhes que os seus pecados são pecadinhos, ou seja, que seus pecados são pequenos e sem importância. Quando Satanás age assim, quer que os crentes passem despercebidos de certos pecados e que se acostumem com eles. Ele intenciona que classifiquem os seus próprios pecados como ínfimos em comparação aos pecados dos demais. Né? Aquela velha história, né? Igual o fariseu falando do publicano, né? Graças a Deus eu não sou como esse publicano. Tá? A gente tende a minimizar os nossos pecados e maximizar os pecados dos outros, né? Ele intenciona que classifiquem os seus próprios pecados como ínfimos em comparação
aos pecados dos demais. Deseja que os crentes pensem do pecado como houvessem apenas pecados grandes e escandalosos, para que evitem esses últimos, né? Ou seja, você se preocupa com os pecados grandes, porque esses pecadinhos eles não têm importância, né? Thomas Watson continuou: o primeiro remédio contra essa tática é percebermos que os pecados que parecem pequenos atraem a ira de Deus. Mesmo o menor pecado é uma transgressão contra a santa lei de Deus. Os pecados que parecem pequenos são ofensas contra a glória e a bondade de Deus. Um único pecado arruinou toda a raça humana, se referindo ao pecado original, né? Por pecados que aos homens parecem pequenos, Deus derramou o inferno sobre Sodoma e Gomorra, né? Ou seja, Thomas Watson alertando a gente de uma artimanha de Satanás de nos iludir que pecados pequenos são irrelevantes, quando na verdade, como nós lemos em Mateus, né, eles são sujeitos ao inferno de fogo. Nosso Catecismo Maior, na pergunta 150, diz o seguinte: são todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? E a resposta: todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos, em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Não quer dizer que eles não sejam passíveis de punição, mas existem alguns fatores que são agravantes. A gente vai ver isso aqui em diante. Iohannes, comentando essa pergunta, ele diz o seguinte, também a pergunta e resposta, né? Todos os pecados são hediondos. Hediondo, só para clarificar, são coisas que causam horror, né? Que são repulsivos, que são horríveis, são, né, coisas terríveis. Então todos os pecados são hediondos ou extremamente malignos à vista de Deus? Sim, não existe pecado sem importância. Mesmo o menor pecado é um pecado contra o Deus infinito e santo, e por isso até mesmo o menor dos pecados é infinitamente maligno. Já se disse que é um grande pecado amar um pequeno pecado. Essa declaração, por ser verdadeira, expõe a inerente malignidade do pecado. Não existe pecado que não conte contra a pessoa, nem pecado que possa ser descartado, né? Ou seja, aquela ideia que Thomas Watson comentou aqui de que pecados ínfimos que não têm gravidade, isso não existe, né? Todo pecado ele é extremamente maligno e leva a pessoa para o inferno. Os pecados podem ser grandes ou pequenos, não em essência, mas em gravidade, consequência temporal, dependendo de quem comete ou contra quem comete. Ou seja, não há pecado mais odioso, o pecado ele é mais odioso, não pelo pecado em si, mas pelos fatores agravantes. Nosso catecismo, na pergunta 151, fala sobre esses fatores agravantes. A resposta é bem extensa, então eu vou só pontuar algumas coisas aqui. Eu encorajo os irmãos a depois dar uma estudada no catecismo e ver com mais detalhes, caso vocês tenham essa curiosidade, né, de saber toda a resposta aqui. Então, o catecismo pergunta 151. Que fatores agravantes tornam alguns pecados mais detestáveis que outros? Então, o pecado se torna mais grave. Primeiro, em razão dos ofensores, né? Ou seja, se são pessoas que são mais amadurecidas,
pessoas que têm uma evidência maior na vida cristã, né? Se é um oficial, se é um pastor, esses são agravantes dos pecados, né? O outro ponto, em razão das partes ofendidas, ou seja, contra quem se comete, né? Se é uma autoridade, se é um irmão mais novo na fé, né? Se é um neófito. Então, esses também são fatores agravantes. Terceiro ponto, em razão da natureza e qualidade das ofensas, né? Ou seja, se é uma concepção do coração, se é algo que ficou só na sua mente, ou se é algo que de fato teve uma ação, né? Se você se irou contra seu irmão e aquilo ficou no seu coração, ou se você, sei lá, agrediu o seu irmão, se você, né? É um agravante também. Em razão das circunstâncias de tempo e de lugar. O exemplo, acho que maior para isso é pecados cometidos no dia do Senhor, né? É um agravante também. Então, como eu falei, né? A gente pode olhar, por exemplo, para o sexto mandamento, como o exemplo que eu acabei de dar. Se você se ira contra o seu irmão, né, e fica naquele âmbito ali, você está pecando contra o sexto mandamento, é o pecado da ira, né? Mas se você chegar a vias de fato e assassinar o seu irmão, você está cometendo um pecado mais grave. O primeiro caso não vai te levar para o inferno? Não, ele vai te levar para o inferno se você não se arrepender. Assim como o assassinato, se chegar a vias de fato. Ambos são extremamente graves, ambos são quebras do sexto mandamento, aviltam a lei do Senhor, mas você tem até consequências diferentes por conta desses agravantes, né? Jesus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, indicando que existem pessoas que quando pecam têm mais responsabilidades que outras, por conta da iluminação que tiveram, pelo conhecimento, pela maturidade e assim por diante. Ou seja, como o exemplo que eu dei, né? Se a pessoa é um neófito e peca, é um pecado. Mas se essa pessoa ela já tem uma caminhada na fé, já tem uma experiência na fé, ela comete o mesmo pecado, esse pecado ele é agravado por conta dessa iluminação que essa pessoa já teve, né? Em detrimento da outra que é uma neófita. Mas em ambos os casos, se essa pessoa não se arrepender e buscar o perdão do Senhor, elas serão condenadas ao inferno da mesma forma. Então, nesse sentido, a gente tem pecados grandes e pequenos, né? Pecados agravantes ou não. Mas tudo nos leva para o inferno. E aí, indo para a segunda parte dessa sessão lá, né? Nós acabamos de falar do como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, né? Então a gente viu que, independente do pecado, independente da circunstância, todo pecado merece condenação. Agora vamos ver a segunda parte. Assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente, né? Então, o primeiro texto que eu quero trazer para os irmãos é o Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ou seja, aqueles que, apesar da sua vida de pecado, se arrependeram e se converteram a Cristo, buscaram perdão nele, a graça do Senhor, ela é suficiente para cobrir esse pecado. O sacrifício de Cristo é suficiente para pagar o preço desse pecado. Então, mesmo considerando que em algum sentido existe a graduação de pecados, de nenhuma maneira concordamos com o conceito católico romano que faz distinção
entre pecados veniais e mortais. Não sou um expert em teologia católica, né? Eu nem mesmo fui católico, mas, assim, a gente tanto vê acontecendo quanto a gente lê que os católicos eles fazem essa distinção, né? Existem pecados para a morte e existem pecados que eles chamam de veniais, que são pecados mais leves. E esses pecados, eles geralmente são purgados na confissão com o padre, né? Então ele vai lá no confessionário e aí ele se confessa lá com o padre e o padre decide qual é a pena daquele pecado, né? Então, você vai ter que fazer tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, fazer novena, enfim, o padre está ali como um juiz que define qual é a pena daquele pecado e a pessoa executa aquela obra e então tem o perdão daquele seu pecado, né? Nós, como eu falei aqui, de maneira nenhuma a gente faz essa distinção como a do católico. Para a gente, qualquer pecado, ele só pode ser expiado por Cristo, independente se eu pensei algo sobre o meu irmão, ou se eu furtei alguma coisa, ou se eu matei uma pessoa. Qualquer pecado, ele só pode ser expiado pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo e mediante arrependimento. João Calvino, falando sobre essa doutrina católica, ele diz o seguinte: pelos mortais, né, pelos pecados mortais, se deve pesada satisfação, e que os veniais se purgam com remédios mais brandos, ou seja, com o Pai Nosso, com a aspersão de água benta, com a absolvição da missa. Não é isso que a gente vê na Escritura, né? Se a gente abrir... eu vou ler para ser um pouco mais rápido. Isaías. Deixa eu abrir aqui. Isaías 59. Isaías 59, né? Diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Você vê claramente aqui, como a gente viu anteriormente também, Isaías falando que os seus pecados, né, os vossos pecados. Ele não fala que os vossos assassinatos, os vossos adultérios. Não, os vossos pecados. Quais pecados? Qualquer pecado. Qualquer pecado faz separação entre nós e Deus, né? Então, a gravidade do pecado não importa quando o assunto é o perdão de Deus. Não há pecado que a graça de Deus não possa encobrir, né? Então, como a gente viu ali na confissão, não há pecado tão grande que possa trazer condenação aos que se arrependem verdadeiramente. Então, aqueles que se arrependem são alvos da graça do Senhor. Seu pecado é encoberto, independente da vileza que esse pecado possa ter aos nossos olhos, né? Eu vou abrir alguns textos aqui com os irmãos. Primeiro, Romanos 5, versículos 20 e 21. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse
a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Próximo texto, Isaías 55. Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ou seja, abandone o seu pecado, se arrependa, volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Qual pecado? Qualquer pecado. Romanos 8:1, já li com os irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Isaías 1, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, mais uma vez, não há pecado que não seja coberto pelo sangue de Cristo. Não há poder corruptor maior que o poder santificador do sangue de Jesus. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Então, como a gente viu, a graça de Deus, ela é maior do que o maior pecado que a gente possa conceber, A gente, como eu falei no início, que essa sessão, ela tanto é um alerta para nós, como é uma esperança, a gente precisa ter essas coisas em mente para não cairmos nas artimanhas de Satanás, que muitas vezes ele nos leva a pecar, nos leva a um pecado pequeno, aos nossos olhos, e uma vez que a gente peca, a gente acaba achando que a gente é imerecedor do favor do Senhor. De fato a gente é imerecedor, por isso se chama graça, Graça é um favor imerecido, mas a palavra do Senhor, ela nos garante que aqueles que são do Senhor, quando se arrependem, eles são perdoados, independente do seu pecado, Thomas Brooks, falando sobre isso, ele diz o seguinte: é comum que Satanás diga que o arrependimento é fácil, mas após ocorrer a queda de um pecado, a sua mensagem mudará, pois dirá que o arrependimento é impossível. Uma vez que a pessoa se acostuma ao pecado, o diabo dirá que o arrependimento é a coisa mais difícil que alguém poderá obter. Ele lhe dirá que é difícil abandonar os pecados que fazem parte da sua vida. Dirá que não haverá possibilidade de arrependimento, porque abusou da misericórdia de Deus e desprezou as advertências divinas. Satanás lhe falará de quantas vezes caiu, o quão perversos são seus pecados. Ele lhe dirá: é impossível arrepender-se. Os verdadeiros crentes buscarão o arrependimento enquanto há tempo, isso é, hoje. O arrependimento nunca é fácil, mas com a ajuda e com a misericórdia de Deus é possível desprezar o pecado e volver-se para Deus. Então, não importa se a gente caiu em um pequeno pecado, se a gente tem vivido uma vida de pecado, a gente precisa se arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos.
como a gente leu há pouco. E eu coloquei aqui um pensamento que a gente precisa ter, que é um alerta, né? Que a gente precisa especialmente ter isso em mente quando a gente vê um irmão nosso pecar, né? Como eu falei antes, a gente tende a minimizar os nossos pecados e maximizar os pecados dos outros, né? Então o versículo que fala, né, você quer tirar um cisco do olho do seu irmão, você está com uma trave no seu, né? A gente tende a ver o problema do nosso irmão, né, o pecado do nosso irmão, e a gente está às vezes com uma trave no nosso olho, um pecado enorme que a gente não quer enxergar, né? Então a gente precisa ter em mente isso, que a gente não pode tratar o nosso irmão que pecou igual a gente viu há pouco tempo Jonas tratando o povo de Nínive, né? Que ele não queria ir lá pregar para aquele povo porque na mente dele eles tinham pecados hediondos que não mereciam perdão, e não existe perdão, não existe pecado tão grande que o perdão de Deus não possa alcançar, né? Não possa cobrir. Então a gente precisa lembrar que o perdão de Cristo é maior do que o pecado do nosso próximo, maior que o pecado que o nosso próximo possa ter cometido, por mais terrível que ele possa parecer aos nossos olhos. E o único pecado que é tido como imperdoável, né, que a gente vê na Escritura como um pecado imperdoável, é a rejeição à obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que nos revela Cristo e que nos traz ao arrependimento. Então, se a gente rejeita a obra do Espírito Santo, a gente nunca vai se arrepender. Se a gente nunca se arrepende, a gente nunca é perdoado, né? Então, quem peca contra o Espírito Santo não pode se arrepender, portanto não pode ser perdoado. Porém, os que verdadeiramente se arrependem serão perdoados de todo e qualquer pecado. Augusto Nicodemos, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: alguém pode perguntar se Deus fecharia a porta do perdão se pessoas que pecaram para a morte se arrependessem. Tais pessoas, porém, não poderão se arrepender. Elas não o desejam. Além disto, o Senhor determinou sua condenação, a ponto de João nos aconselhar que nem oremos por elas. E aí ele cita Calvino aqui: tais pessoas foram entregues a um estado mental reprovável, estão destituídas do Espírito Santo e não podem fazer outra coisa senão, com suas mentes obstinadas, se tornarem piores e piores, acrescentando mais pecado ao seu pecado, né? Ou seja, a gente já viu na Perseverança dos Santos, né, há algum tempo atrás, mais para frente a gente vai ver na Confissão também, que aqueles que são eleitos do Senhor, Cristo levará até o fim, né? Nenhum se perderá, né? É a promessa que nós temos em Cristo, que nenhuma ovelha daquelas que Deus deu a Cristo se perderá. Então, quando a gente está falando dessa questão aqui, a gente está falando daqueles que não são os eleitos do Senhor. Esses nunca se arrependerão verdadeiramente. Portanto, eles nunca serão perdoados, né? Provérbios 29:1 tem um texto que nos mostra essa questão desses que nunca serão regenerados, né? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente
sem que haja cura, né? Ou seja, aquele que rejeita o Evangelho de Cristo, né? Ele endurece a sua cerviz, ele vai ser quebrantado de uma vez por todas, sem que haja cura. Então, meus irmãos, nós precisamos ter a consciência de que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado, não importa quão hediondo ele pareça aos nossos olhos. Uma vida de pecado pode ser perdoada pela graça de Cristo, mediante um verdadeiro arrependimento. De igual forma, nunca podemos considerar o nosso pecado tão pequeno que não devamos nos arrepender e odiar esse pecado. O próprio Deus é que, por sua bondade, nos conduz ao arrependimento, enquanto muitos são endurecidos e entregues a si mesmo, como a gente citou ali em Provérbios. Deus, por meio do Espírito Santo, leva seus eleitos ao arrependimento. E por que ele faz isso? Para poder perdoá-los, como a gente vai ver mais na frente na perseverança dos santos. O Senhor Jesus quer mostrar neles o poder do seu sangue, a grandeza de sua graça e a profundidade de seu amor. E para finalizar, meus irmãos, a gente tem uma mensagem que nos traz esperança em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Cristo Jesus veio ao mundo, cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus no nosso lugar, sofreu a condenação que cabia a nós para nos salvar, independente dos nossos pecados, desde que nós nos arrependamos verdadeiramente. Essa é a esperança que a palavra do Senhor nos dá e os alertas que ela nos dá dos pecados que possam parecer pequenos demais aos nossos olhos, mas que eles são possíveis de nos levar para o inferno caso nós não nos arrependamos, e também a esperança de que mesmo aqueles pecados que possam parecer grandiosos aos nossos olhos, eles são perfeitamente perdoados pelo sangue de Cristo, mediante verdadeiro arrependimento. Os irmãos querem fazer um comentário? O pastor está aqui para tirar qualquer dúvida que nós possamos ter. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um trecho, Pai, que nós percorremos aqui, vendo a seriedade, Pai, do pecado, e clamamos ao Senhor para que não sejamos iludidos, Pai, enganados pelas artimanhas de Satanás, ao ponto de considerarmos pecados irrelevantes, Pai. Não existe pecado irrelevante, todo pecado é uma afronta ao Senhor. E nós queremos, Senhor, aproveitar esse momento para nos arrepender, Senhor. Colocar diante do Senhor aquilo que nós possamos ter cometido, especialmente hoje que é o dia do Senhor, como nós falamos aqui dos fatores agravantes. E pedimos que o Senhor esteja nos fortalecendo a cada dia, Pai, para que não sejamos levados, Senhor, por qualquer tipo de pecado, Senhor, independente da sua vileza aos nossos olhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e te agradecemos, Pai, pela perfeita obra de Cristo, que seu sangue derramado na cruz do Calvário cobriu nossos pecados, Pai. Como a tua palavra nos diz, que ainda que nossos pecados, Senhor, sejam como a escarlata, Senhor, o Senhor nos
purifica e nos faz alvos como a neve, Senhor. Obrigado por tão grande salvação, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, e que o Senhor esteja nos fortalecendo na nossa caminhada, Pai, para que nós a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo, Senhor, para que possamos a cada dia viver uma vida de santidade. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.